Boa tarde, pessoal. Então, hoje eu vou fazer um vídeo relacionado ao jogo de xadrez, que é um jogo magnífico, maravilhoso e que eu sou muito aficionado. Então, eu queria mostrar para vocês um pouquinho do que é esse jogo, a história, como mexe as peças, de uma maneira básica, para todos entenderem, ok? Mas basicamente a história de xadrez tem origem controversa, mas é possível afirmar que o jogo foi inventado na Ásia. Atualmente, a versão amplamente difundida é de que teria surgido na Índia, com o nome de Chaturanga. Olha o nome, Chaturanga. Dali se espalhou para a China, Rússia, Pérsia e Europa, onde se estabeleceram as regras atuais. Entretanto, pesquisas recentes indicam a possível origem na China do século III a.C., na região do Uzbequistão e Pérsia Antiga. Então é muito controverso, até porque o jogo de xadrez é complexo até na sua origem. Então as pessoas falam que veio de um lugar, outros que de outro, mas desde o século XV que ele é jogado, difundido na Europa, e ao longo desses anos foram mudando um pouco as regras, até no modelo atual, entende? Então esse modelo atual, que eu vou mostrar para vocês assim, mais precisamente como se joga, como é feito os movimentos, tá certo? Então, aqui nós estamos num tabuleiro de xadrez onde são 64 squares, tá? 64 quadrados. Cada exército, ou cada peça tem 16 peças, entendeu? Então, cada jogador joga com 16 peças iguais, um de cada lado. Um joga com as brancas e outro joga com as negras, obviamente, para poder diferenciar. Então vou dar uma nomenclatura para as peças, entendeu? Para vocês entenderem como se chama, como se nomina essas peças. Então aqui, ó, na parte da frente aqui, nessa coluna 2 aqui, no row 2, são os peões, em inglês são pawns. Então você joga com 8 peões na linha de frente. Na linha de trás, são duas torres. Essa aqui, não, 1A, e essa no 1H. Então, são duas torres de cada lado. Tem as torres da H8 e A8 na parte do black. Então, chama torres, em inglês chama rook. Ok, next, tem o cavalo. O cavalo, bispo. Aqui vocês vão acompanhando aqui o mouse. Bispo, cavalo, rook. E aqui é a rainha, uma das peças mais importantes do tabuleiro. Ela só não é mais importante porque o rei é o mais importante. Ele é essencial. Porque o rei não pode ser capturado, ele pode ser trapped. O rei é encurralado. Quando o rei é encurralado, se chama checkmate. Então nós vamos falar posteriormente sobre isso no decorrer dessa explicação desse vídeo. Então, agora nós vamos falar sobre o movimento recapitulando. Essa primeira peça chama peão, ou pawn. Essa torre, ou rook. Esta aqui, cavalo, horse. O bishop. Os enxadristas chamam de knights. Então, rook, knights, bishop, queen, and king. Ok, vamos lá. Então, o movimento das peças. Primeiro, vamos começar com o peão. O peão, no primeiro movimento do xadrez, ele pode, é opcional, tanto ele mover uma casa à frente, assim, nesse sentido, certo? Eu vou take back o move para me fazer outro move. Ou então ele pode movimentar duas casas adiante. Nesse sentido. Então tá certo aí vocês verem como que se mexe o peão. Agora, o peão ele não pode retroceder. O peão, de maneira nenhuma, pode voltar. Então, o que acontece? O peão, depois que o peão moveu à frente, ele não pode retroceder. Então, ele tem que continuar o caminho dele. E o peão, ele captura na diagonal. Nesse sentido aqui, ó, do mouse. Se tiver uma peça nesse quadrado, nesse square, ou nesse square, o peão pode capturar, no sentido que ele entra na casa do oponente e retira o oponente do jogo. Não se pula um quadrado assim como na dama. O jogo é completamente diferente.
Vamos imaginar uma suposição de uma situação nesse sentido. Esse peão aqui, black, moveu essa casa aqui, do D5. Ok, nessa situação, o próximo movimento seria das peças brancas, que seria, no caso, eu que estaria movimentando. Este peão aqui pode capturar esse peão black. Logo assim, nesse sentido. Tum, tomou a casa do peão e capturou uma peça fora do tabuleiro para black. E o peão, ele tem um grande peso durante o jogo. Posteriormente a gente vai falar sobre promotion, que é uma special rules do chess. Mas vamos voltar aqui, o take back todos os movimentos, assim. Tá? Agora nós vamos para outra peça, vamos para o cavalo, que é o peso 3. Depois a gente fala também da importância. O cavalo tem um peso 3. O movimento do cavalo é o único... Aliás, vamos pela rook para seguir a sequência. Ok, a torre, ela só trabalha na horizontal e na vertical. Então, seria nesse sentido horizontal ou nesse sentido vertical. Nessas colunas, certo? Desde que esteja desobstruído o caminho dela. Caso tenha um oponente no caminho, ela pode capturar, mas tem que prestar certa atenção, porque quando a peça captura uma outra, ela tem que estar salvo de que não tenha ameaça de outra peça, porque ela tem que... a cadeira aqui desceu, vou levantar, espera aí. Então, vamos lá. Então, vamos supor que... Vamos posição. Eu vou movimentar esse peão aqui, o oponente movimentou esse peão, eu movimentei aqui com esse peão, aí esse peão captura esse peão. Então, nessa situação aqui, a torre, ela não pode movimentar para horizontal porque está obstruindo o caminho aqui com o time dele, né, que são os cavalos, as peças da mesma cor. Mas aqui tem um peão obstruindo o caminho e ela pode simplesmente capturar esse peão. Assim, ela movimenta quantas casas, desde que seja desobstruída, e captura o peão, certo? Esse é o movimento dela. Então ela pode fazer esse movimento aqui, ela pode vir para assim e assim, sempre nesse sentido. E o peso da torre é o peso 5, é uma das peças mais importantes depois da rainha, no sentido de value, né? No tabuleiro. Vamos voltar aqui para a gente organizar melhor essa situação. Então, recapitulando aqui, aliás, vamos recapitular depois que a gente fizer todos os movimentos das peças, a gente faz a recapitalização. Então, agora vamos no bispo. O bispo, suponhamos que eu tenha movimentado o peão 2 casas à frente. Esse é um movimento muito importante no xadrez. Ou pode ser o take back. Esse aqui é um dos... exatamente. Esse aqui é um opening, é um dos os openings mais tradicionais que tem no xadrez. Por quê? Porque quando você move esse peão 2 casas à frente, você tira a obstrução da diagonal do bispo. Então, o bispo, eu fiz isso só para mostrar para vocês como é o movimento dele. Essa casa aqui, essa casa diagonal, é a casa diagonal branca do bispo. Então ele só se movimenta nessa posição. Então eu vou fazer o movimento do black para ter a minha vez aqui da branca. Então, desde que essa casa esteja desobstruída, ele pode se movimentar. Quantas casas possíveis, desde que não tenha nenhuma peça no caminho. Estão vendo aqui? Então, bispo na diagonal. Ele poderia ser nessa posição também. Bispo branco da casa branca e bispo preto da casa preta. Entende? Então é assim que funciona. E ressaltando para vocês também que essas 2 peças que eu acabei de mencionar, essas 3 peças, tanto o peão, a torre e o bispo, não podem pular outra peça. Eu estou dizendo isso por quê? Porque o cavalo, o knight, é a única peça do tabuleiro que pode fazer esse movimento aqui, ó. Que eu estou mostrando para vocês. Tá vendo? Ele pula o seu próprio companheiro aqui, que é esse peão, pula e movimento de L. Então ele poderia fazer esse movimento, certo? O take a back. Ou então
fazer este movimento aqui. Porque ele trabalha duas em uma ou em duas. Ou então ele poderia... Deixa eu trabalhar com esse peão aqui para eu mostrar. Agora, o próximo movimento. O cavalo nessa posição aqui, ele poderia então, o movimento 1, 2, 3. 1, 2, 3, fazendo um L nessa direção, certo? Ou então, se ele escolher e fizer essa opção, ele pode trabalhar em L na outra direção, nessa direção horizontal, que seria aqui, ó, 1, 2, 3, e cair nessa casa. Igual está mostrando ali o arrow. Então, ele é uma das peças mais importantes também, porque é igual aquela habilidade que eu acabei de mencionar para vocês, que ele pula a casa e captura o oponente que estiver na casa que ele cairá de acordo com aqui da captura. Por exemplo, está aqui, ele poderia capturar esse peão aqui, só que nesse caso ele não capturaria o peão porque tem um peão defendendo na diagonal. Então vamos voltar aqui, take back, para a gente mostrar para vocês qual seria o movimento da rainha. Então a rainha é o seguinte, a rainha aqui, do lado do rei, a rainha ela se movimenta em todas as posições do tabuleiro desde que não esteja obstruído. Igual isso aqui, tem um peão aqui, ela não pode pular o peão. Tem um peão aqui, ela não pode pular o peão. Então ela pode movimentar aqui, nesse caso, eu take a back aqui, nesse caso a rainha pode fazer esse movimento aqui, está desobstruída a casa dela, ela pode ser diagonal igual o bispo, pode voltar à frente, atrás, horizontal, vertical, nessa coluna, em qualquer coluna, ela pode vir para trás, para frente, de qualquer maneira, desde que não pule o oponente. Então, ela tem um peso 9, é isso mesmo, peso 9, que depois do rei ela é mais importante, certo? E, finalmente, nós temos o rei, né? O rei é uma parte, ela é primordial no jogo, porque esse que é o objetivo do jogo de xadrez, é você dar o checkmate no rei, encurralá-lo de uma maneira que ele não consiga se safar da ameaça, entende? E não tem onde ir. Aí chama checkmate, é quando ele está encurralado. O rei ele só mexe uma posição, em todas as direções. Ele pode ser, se essas casas estiverem desobstruídas, então ele pode mexer para o lado, na diagonal, para frente, diagonal esquerda, diagonal direita, para o lado, para trás, ele pode, entende? E ele pode capturar em qualquer posição também. Então, pior que tem uma pessoa aqui mandando recado. Tudo bem, deixa para lá. Então, vamos fazer um flashback do que eu disse para vocês aqui. Uma retrospectiva. Então, peão, como eu disse, trabalha para frente, no primeiro movimento, uma ou duas casas. A torre na horizontal, na vertical e horizontal, correto? O cavalo trabalha em L, nessa posição, tá vendo? L, ele está aqui, né? 1, 2, 3, L, 1, 2, 3, L, essa é a posição do cavalo. Bispo, novamente, vamos mostrar o bispo. O bispo está aqui, ele trabalha na horizontal, diagonal, na diagonal, nos dois sentidos. Desculpa, é complicado, viu? É o primeiro vídeo que eu faço aqui de xadrez. Espero que, assim, de uma maneira bem casual aqui, bem espontânea. Isso aqui não foi nada planejado. Então, é só para mim, uma experiência nova, entendeu? Nos próximos, talvez, espero que fique melhor a qualidade, né? Enquanto isso, vamos aqui. Eu já mostrei todos os movimentos das peças, então acredito que, não sei, faltam 49 segundos para acabar o vídeo, porque esse programa ele só me dá o direito de fazer um vídeo por 15 minutos. Então eu espero ter coberto pelo menos o movimento das peças do xadrez. Eu sei que está um pouco complicado. No próximo vídeo, quando eu for jogar contra o computador, vou fazer uma simulação. O computador que vai trabalhar contra mim, então vai ser um jogo real. Aí vocês vão ver situações, simulações durante o jogo, do que acontece, o que eu deveria fazer, o que eu não deveria fazer em certas situações, entendeu? Para fazer prevenção de uma jogada perigosa, entende? Então é isso. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa hoje comigo e até o próximo vídeo, tá certo? Tudo de bom para todo mundo aí, tá?